Sejam muito bem-vindos ao programa de análise à temporada 11 da Fórmula E, temporada essa que foi vencida por Oliver Rowland, piloto da Nissan que somou 4 vitórias, 7 pódios, também 2 pole positions. Para esta análise tenho comigo Miguel Roriz, Bernardo Chaves, mas queria começar primeiro pela temporada de António Félix da Costa. Miguel, começo por ti, que balanço fazes da temporada do piloto português? Olá a todos, primeiro que tudo. A temporada do António foi um bocadinho de altos e baixos. Nos últimos anos, as temporadas do António têm começado relativamente mal e depois, na segunda metade do ano, ele eleva ao nível. Normalmente tem o handicap de já estar longe do seu companheiro de equipa e isso depois acabar por penalizá-lo na estratégia da equipa para as contas do campeonato. Desta vez, isso não sucedeu. Ele começa muito bem, ele sai do México na segunda ronda do campeonato como líder, faz 2 pódios a abrir, segundo no Brasil, segundo no México, e chega à Arábia Saudita até um traçado novo, que este ano fomos para Jeddah em vez de Diriyah, na liderança do campeonato, e depois seguiram-se ali 2 fins de semana muito difíceis. Em Jeddah, ele na primeira corrida é atropelado por Nico Müller, e a expressão é claramente esta, porque Nico Müller passou por cima do carro dele na primeira volta. O carro milagrosamente ficou a funcionar e permitiu-lhe, apesar de tudo, marcar 2 pontos, mas muito pouco. E no dia seguinte, Max Günther abalroou na primeira volta, à curva 3, e portanto acabou ali a corrida, e ele que chegou lá como líder perdeu essa liderança e sobretudo perdeu muitos pontos para a frente do campeonato. A seguir em Miami, numa corrida com uma estratégia perfeita para o António, ele estava claramente em posição de ganhar a corrida, ele ia ganhar a corrida. E no momento que ele ativa o attack mode para ir embora de toda a gente, porque até era quem tinha mais energia, há um acidente, falamos de 20 segundos depois, há um acidente que interrompe a corrida e que o faz gastar todo o attack mode parado com a corrida em bandeira vermelha. Quando a corrida recomeçou, ele não tinha attack mode, havia muitos pilotos que o tinham e isso voltou a colocá-lo para trás. Teve a sorte de ainda salvar um terceiro lugar, porque houve muitos pilotos que foram ao attack mode e acabaram por não gastar toda a energia até ao final da corrida, isso acarretou uma penalização, mas foi também a corrida em que Pascal Wehrlein venceu e voltou a equilibrar as contas dentro da Porsche. Em Monte Carlo, abalroado na primeira corrida por Eduardo Mortara, e a partir dali as coisas foram sendo um bocadinho de altos e baixos. Houve corridas muito boas, mas parece-me que depois o ambiente dentro da Porsche também já não era muito favorável e as coisas arrastaram-se um bocadinho até ao final do ano. Mas foi, parece-me, sobretudo uma época muito infeliz em determinados pontos-chave que poderiam tê-lo feito lutar pelo título até ao fim e acabaram por ter um peso excessivo nas contas e tirá-lo da luta demasiado cedo. Miguel, na sequência do que estás a dizer, aproveito para lançar uma peça de uma entrevista que fiz ao António e ele fala precisamente nesse ambiente mais tenso que viveu ao longo desta temporada com Pascal Wehrlein. A nível de resultados, foi o nosso ano mais positivo nestes últimos 3 anos com a equipa, com mais consistentes na frente, mais pódios, melhores qualificações, mas foi um ano muito complicado internamente, não vou mentir, houve um ambiente muito pesado dentro da equipa, a relação com o meu colega de equipa aqueceu antes da primeira corrida do ano e houve uma série de coisas a acontecerem nos bastidores que ninguém quer. Isso a mim afetou-me, não vou mentir, afeta-me e afetou-me, um ambiente pesado, mas pronto, faz parte. As declarações de António Félix da Costa. Bernardo, achas que este atrito entre os dois pilotos acabou por prejudicar não só a época do António, mas também a época do Pascal Wehrlein? Em primeiro lugar, olá a todos, ainda não tinha cumprimentado. Sim, de certa forma, acaba por prejudicar em parte a época do António. Diria que da perspectiva do Wehrlein se calhar não tanto, mas também nós, enquanto portugueses, podemos ser aqui um bocadinho a pender para o lado do António, mas parece-me que num contexto geral o António foi um bocadinho mais prejudicado. Parece que para o lado do Wehrlein as coisas eram sempre mais simples. Tivemos aquele incidente depois mais para a frente na época em Berlim, onde quem vê assim a olho nu claramente parece ser a culpa do Pascal Wehrlein que bate por trás no António numa sessão de treinos, e depois a resolução dentro da boxe foi um bocadinho leve. Parece que foi um desentendimento, quando no fundo acaba por ser o Pascal Wehrlein. A verdade foi um desentendimento, mas que acabou por estar ali em falta naquela situação. Mas de uma forma geral, e o Miguel também já falou aqui de algumas situações, o António começou bem a época e depois acabou por ter uns acidentes dos quais não teve culpa,
É verdade, depois mais para a frente também acabou por cometer alguns erros que comprometeram as suas prestações. Conseguiu somar pontos várias vezes, mas nunca conseguiu fazer tantos pódios ou chegar aos pódios como chegou o Pascal Wehrlein. E depois também teve aqui um grande handicap face ao piloto alemão, que foi a qualificação. O António não é que seja um piloto lento em qualificação, este ano as coisas não se concretizaram. O António parecia que começava sempre um passo atrás por causa da qualificação, enquanto Pascal Wehrlein, além de conseguir qualificar bem, acabava por uma vez ou outra somar 3 pontos, e nas contas do campeonato isso podem ter também jogado muito contra o António, porque quando estão em igualdade de pontos pode ser igual para tudo, para todos. A partir do momento que um piloto tem mais 6 ou mais 9 pontos, que podem advir única e exclusivamente de 3 pole positions, por exemplo, chegam ali a uma fase do campeonato, tem que se decidir quem é que é o primeiro e o segundo piloto. E depois há outra questão. Estamos a falar do mau ambiente da Porsche e ainda assim a Porsche foi campeã de equipas. Parece que foi tudo mau. No limite não foi. A Porsche só perdeu o título de pilotos, que era exatamente o único que tinha do ano anterior. Ganhou o título de equipas, ganhou o título de construtores e, portanto, em termos de imagem Porsche, para a casa-mãe alemã, acaba por ser uma boa época. Perde o título de pilotos, mas no final, quem visse a festa em Inglaterra, em Londres, diria que estava tudo bem, mas de facto poderia ter havido essa cereja no topo do bolo, mas fica a ideia de que tinha um carro e qualidade aos pilotos não faltavam para este campeonato. Sim, até as contas mostram isso. Como eu digo, era mais fácil para a Porsche, que tinha 2 pilotos muito idênticos e que andavam no mesmo nível, do que, por exemplo, para a Nissan, que teve o Oliver Rowland a ser campeão com uma antecedência como nunca aconteceu na história da Fórmula E, a ser campeão, e a Nissan a ficar longe no título de equipas ou de construtores. E nos construtores ainda conseguiu entrar na luta, porque Taylor Barnard foi talvez a maior surpresa do ano, mas conseguiu, através da McLaren, que tem a unidade motriz da Nissan, marcar muitos pontos, mas por equipas completamente longe, porque Norman Nato foi basicamente o figurante do campeonato. E falaste bem no Rowland, que teve bastante cedência na conquista do campeonato. Acham que o Mónaco, ele venceu uma das corridas, ficou em segundo na outra, acham que pode ter sido aqui o momento crucial para o piloto da Nissan vencer aqui o título? Eu não diria crucial, porque Oliver Rowland teve ao longo de toda a época, ou seja, até depois do Mónaco, digamos, aquelas últimas 2, 3 corridas que as coisas não se concretizaram da forma que a Nissan pretendia e Oliver Rowland pretendia, até lá as coisas foram sempre correndo bem. Quando corriam mal para os outros, para o Rowland corriam só menos bem. Ele esteve sempre bem ao longo de toda a época. Obviamente essas 2 vitórias, essas 2 pontuações, uma vitória e um segundo lugar, vieram catapultar de certa forma a vantagem no campeonato, que dá algum conforto para o piloto britânico, e daí em diante foi sempre no gás, e deu-se ao luxo depois no final da época até aqueles maus resultados nem fazerem moça, não é? Sim, em Londres ele não pontua, ou pontua pouco e não lhe causa transtorno. Para além do Mónaco, em Jeddah ele faz a mesma coisa. Ele na primeira corrida é segundo atrás de Max Günther e ganha a corrida de domingo. E faz exatamente a uma pontuação. E é na altura que ele passa para a frente do campeonato, que ultrapassa o António, porque ele já tinha ganho no México, beneficiando também de uma sessão de safety car no final, ou 2 situações, e entre elas ele conseguiu utilizar o attack mode para chegar à frente, depois houve novo safety car, e quem estava em attack mode perdeu, e portanto ele acabou por tirar partido disso, mas ainda assim, como disse, ele saiu do México atrás do António. Mas em Jeddah, com essas 2 corridas em que o António não acabou uma e a outra terminou em 9º, ele passou para a frente, e depois a partir daí há esse fim de semana em Monte Carlo, mas depois ele também ganha no Japão uma das corridas. Foi sempre muito consistente, e quando não ganhava conseguia sempre fazer muitas pontuações altas. Pontos, a questão nestes campeonatos, muitas vezes quando há muito equilíbrio, e na Fórmula E é o exemplo máximo se calhar de um campeonato super equilibrado, diria que dos 22 pilotos da grelha, 15 estarão em condições de poder ganhar corridas. O importante é perceber que no dia que não se vai ganhar, se for segundo ou terceiro, são 18 ou 15 pontos que se faz, e se o vencedor for o piloto A, e na semana a seguir eu também não ganho, mas quem ganha é o B, e eu faço segundo outra vez, eu fiz 36 pontos, e eles se calhar fizeram um 25, e o outro se calhar fez 28 ou 30, e portanto eu estou sempre a somar, e isto faz muita diferença, e foi isto que fez muita diferença na temporada do Oliver Rowland, foi a sua consistência até o campeonato estar entregue. Depois, a partir daí, em Londres, as coisas não correram bem, mas eu acho que ele também já entrou num modo um bocadinho... Ele já entrou num modo um bocadinho de descompressão. Havia a questão de estar na luta com a Nissan pelo título de equipas, mas deu-me a ideia que ele estava já noutra preocupação e já de férias, quase.
Sim, até porque com os pontos que o seu colega de equipa conseguiu alcançar, as coisas acabam por se tornar um bocadinho mais difíceis. Norman Nath não esteve, de facto, à altura do carro da Nissan e acabou por ser uma luta quase a um, e já tendo o título no bolso, acabou por o título de equipa. E teve ainda a particularidade da única vez em que ia fazer uma coisa bem feita, que foi ganhar uma corrida, que foi em Miami. Ele é o primeiro a ver a bandeira de xadrez, mas é penalizado porque foi um dos pilotos que não tinha acabado de gastar o tempo do attack mode, e portanto é quase inglório, mas aconteceu. Ele ganha na corrida em que esteve melhor, mas depois é penalizado. Podemos colocá-lo numa das desilusões da temporada, vendo a época de Oliver Rowland? Se formos ter a comparação, sim. E olhando para que um é campeão e que tem um carro ganhador e o outro não consegue resultados, claramente que Norman Nath tem que ser visto como uma das, ou talvez até a maior desilusão do campeonato. Sim, eu diria que provavelmente David Beckman ou Zen Maloney, que também não conseguiram grandes pontos, mas numa condição de rookie, obviamente há outros rookies, mas estamos a falar Zen Maloney provavelmente até, não, desculpa só interromper, no carro pior do campeonato. Sim, não é? Sem dúvida, com carros bastante inferiores àquele que Norman Nath tinha, acabam por também deixar um pouco aquém das expectativas para aquilo que são as jovens promessas. Sabemos que o campeonato da Fórmula E é bastante difícil, bastante competitivo e, além disso, muito complexo. Engane-se quem pensa que um Fórmula E é porque não tem, por exemplo, uma caixa não se muda de mudanças, que é mais simples. São inúmeras as afinações e ajustes que os pilotos têm que fazer durante as corridas e, de facto, para um rookie é difícil. No entanto, esperava-se com esta competitividade e com a quantidade de incidentes que acontecem durante o campeonato, durante as corridas, que um rookie conseguisse fazer alguns pontos mais. Mas nesta perspectiva, não só a Norman Nath, como também diria que esses dois rookies ficaram assim um pouco aquém. E a surpresa da temporada? Quase que adivinho o nome, mas quero ouvir os... Para mim, Taylor Barnard, claramente, foi o rookie e foi a surpresa. Ele não era 100% rookie, ao contrário, por exemplo, de Zen Maloney. Ele não era 100% rookie porque ele já tinha feito algumas corridas em 2024, na altura no lugar de Sam Bird, quando o Sam Bird se lesionou e, portanto, teve que ser substituído pelo Taylor Barnard, que era o piloto de reserva da McLaren, e isso tirou-lhe, se quisermos, aquele estatuto de 100% rookie, mas para todos os efeitos era rookie, era a primeira vez que ia fazer todo o campeonato, havia pistas que não conhecia, e foi claramente, diria, a seguir a Oliver Rowland, talvez a maior figura do campeonato, porque demonstrou um nível tremendo, tornou-se no piloto mais jovem a ir a um pódio, tornou-se no piloto mais jovem de sempre a conseguir uma pole position na Fórmula E. Só lhe faltou mesmo ganhar uma corrida, mas acho que é quase unânime que Taylor Barnard foi a grande figura a seguir a Oliver Rowland, e por isso merece claramente o estatuto da surpresa do campeonato. Sim, eu nesse aspecto concordo com o Miguel, que Taylor Barnard foi a maior surpresa, uma perspectiva em que vamos assumir que ele era um rookie, porque nunca tinha feito um campeonato por completo, já tinha feito uma corrida. E fez 5 pódios, 2 pole positions, 112 pontos. Sim, e não é só o resultado em si, é a forma como ele os alcançou. Uma condução e uma forma de estar extremamente madura, diria, muito para além daquilo que é normal num jovem da idade dele. Bateu-se de igual para igual em pista com campeões de Fórmula E, com pilotos já consagrados, com muita experiência, sem medos, disputar curvas, encostá-los à parede, mas sempre com justiça, e aí sim vê-se também a maturidade que Taylor Barnard trouxe consigo para o campeonato de Fórmula E, e realmente foi uma grande surpresa. Tenho também a dizer que, para além de Taylor Barnard, eu considero que Dan Ticktum foi uma grande surpresa. Falaste em maturidade, não é? Exatamente. A maturidade que se calhar faltava noutras temporadas. Exatamente. Não só conseguiu ter resultados com uma equipa nova, uma equipa que veio para o primeiro ano com um carro do ano anterior, mas de certa forma também revelou, ao contrário daquilo que seria expectável da parte de Dan Ticktum, uma maturidade extrema, uma serenidade sempre que estava no paddock, quando ia para a pista, e isso depois demonstrou-se nos resultados e na forma como conseguiu uma época espetacular também. Por isso, para mim, eu considerava também uma grande surpresa. Sim, Ticktum, a surpresa, talvez, mas eu retiro a palavra surpresa porque nós sabemos o que Ticktum vale, e nós sempre dissemos ao longo do ano e sempre falámos
de Danny Tinktum nas transmissões, que em termos de talento era um piloto que precisava de confirmar esse talento. E, portanto, se calhar mais que a surpresa é a confirmação de um grande piloto que conseguiu ganhar uma corrida com o carro da Kiro, conseguiu fazer pódios, foi incontadas vezes aos duelos, chegou à fase de decisão dos duelos, foi um dos pilotos mais rápidos em qualificação do campeonato, e foi a confirmação do talento que se reconhece, foi colocar as peças todas do puzzle em ordem. Foi organizar a cabeça, perceber o campeonato onde estava. Ele, a meio do ano, mais ou menos, ele dá essa indicação que percebeu verdadeiramente, se calhar, onde estava, porque ele, em talento, não fica a dever nada a nenhum dos que lá estão. Faltava alguma consistência. E faltava-lhe maturidade, porque Danny Tinktum é um piloto que sempre se achou mais do que aquilo que era. Ele era extraordinariamente talentoso, mas entrou sempre em questiúnculas durante as corridas, em guerras no paddock, que o descentravam da corrida e daquilo que era o objetivo do fim de semana. Considerava sempre uma vítima, envolvia-se em toques, e este ano isso não aconteceu. E portanto parece-me que foi o ano da maturação de Danny Tinktum, e que estou com alguma curiosidade para ver o que é que isso vai trazer para o ano, para o piloto britânico. E para o ano sai a McLaren, e já falámos de Taylor Barnard. O que é que podemos esperar agora? Esta saída da McLaren vai agitar aqui um bocadinho o mercado, vai mexer as coisas. Para onde é que poderá ir Taylor Barnard? E se calhar aqui vai divergir aqui um bocadinho, ou vai começar o dominó através da saída da McLaren? Sim, para já há poucas equipas, há menos equipas inscritas no campeonato, ainda não há confirmação de praticamente piloto nenhum. O próximo ano ainda é uma espécie de um ano de transição, porque o novo carro vai surgir daqui a 2 épocas. A próxima época já vai ser feita muito no trabalho fora da pista, em desenvolvimento para o carro de 2027, que vai ser um carro totalmente diferente deste, com muito mais potência, com asa da frente, asa posterior. Os pilotos acreditam que vai ter uma capacidade de velocidade de ponta, de travagem, que não vai ter nada a ver, e isso também vai implicar algumas alterações a nível da estrutura do campeonato, especialmente ao nível das pistas onde se corre. E portanto, para o ano, há aqui algumas dúvidas ainda que podem surgir. Falta perceber que equipas vão chegar. A Envision ainda não está inscrita, se vai manter ou não, por exemplo. Quem é que fica com o lugar da McLaren? Recordamos que a McLaren ficou com o lugar que era da Mercedes. Quando a Mercedes abandonou, chegou a McLaren. Vamos ver se alguém chega para ficar com esse lugar da McLaren. Nos bastidores, a determinada altura, falou-se na possibilidade de ser a Hyundai. Veremos se isso vai acontecer ou não. Em relação aos pilotos, Taylor Barnard aponta-se para mudar para a ADS. É um dos caminhos que poderá surgir, é ele mudar-se para a ADS, mas durante as próximas semanas vamos ter claramente as confirmações, porque em outubro há já testes e o campeonato começa em dezembro. Aproveito a deixa para lançar também aqui uma das declarações da entrevista ao António Félix da Costa. Ele fala precisamente de uma das prioridades para 2026. Vamos ouvir o piloto português. Eu não me volto nunca mais a meter em posições não ganhadoras, por isso estou à procura de uma equipa ganhadora na Fórmula S. Se não for o caso de ficar na Porsche, vamos ver. Mas também estou muito à procura de uma possibilidade de voltar a fazer os 2 campeonatos, voltar ao Campeonato do Mundo de Resistência, onde já o ganhei, e fiz durante 8 anos os 2 campeonatos ao mesmo tempo, e isso para mim é uma grande prioridade, e por isso encontrar uma equipa que me dê essa possibilidade é importante. Uma das prioridades então é lutar pelo título. Bernardo, achas que já se fala muito aqui na Jaguar, achas que poderá ser uma boa equipa para o António? Se a Jaguar conseguir levar o embalo do final desta época, sem dúvida é uma ótima aposta, não é? Ganharam 5 corridas das últimas 6, por isso sabemos que Nick Cassidy tinha as malas feitas para sair da Jaguar. Mitch Evans à partida vai continuar, por isso António tem uma boa relação com Mitch Evans. Não vejo nenhum motivo para o António não poder apostar numa Jaguar. Temos ainda muitas equipas com espaços em abertos, como há bocado falámos, o facto de Taylor Barnard sair da McLaren para a McLaren sair do campeonato abre aqui, faz aqui um efeito dominó, mas também Nick Cassidy, que já se sabia que ia sair da Jaguar, gera aqui muitas mexidas, até porque mais do que Taylor Barnard, Nick Cassidy tem vindo, já está há mais anos na Fórmula E e já tem vindo a disputar campeonatos, por isso acredito que até Nick Cassidy poderia ter mais influência nesse efeito dominó que falaste.
mas temos também o caso da Maserati, que à partida vai mudar de cores, vai manter a mesma estrutura com outras cores, fala-se de uma possível Citroën também do grupo, e isso implica depois também ali algumas alterações de pilotos dentro da estrutura, por isso poderia ser também uma opção para o António, ele que já correu na DS, talvez regressar onde já foi feliz. Normalmente isto não regressa onde já foste feliz. Assim, a Citroën, tudo aponta, vai ser a equipa que vai substituir a Maserati. Nick Cassidy vai ser um dos pilotos dessa equipa. Tudo está a apontar para aí, até porque se fala que também Nick Cassidy, e essa era uma das preocupações do António, e Nick Cassidy também vai ter essa possibilidade, que é ser piloto do WEC no próximo ano. E essa era uma das preocupações do António. Para além do mais, ele queria regressar ao Campeonato do Mundo de Resistência. E, portanto, a escolha da equipa também passava por essa possibilidade. Uma equipa que lhe garantisse essa abertura para ele fazer esse campeonato, algo que não aconteceu este ano com a Porsche. A Porsche normalmente tenta que os seus pilotos estejam focados apenas numa competição, apenas num campeonato, e isso para o António parecia-lhe pouco, e portanto a Jaguar surge claramente como a melhor opção em termos de estrutura e também em termos pessoais, porque a relação que ele tem com o Mitch Evans é uma relação de amizade profunda, eles são mesmo super amigos, acho até que são sócios ou que têm negócios em conjunto, e portanto... Vai ser uma época também totalmente diferente para o António, porque passa de ter um colega de equipa com o qual não se dá totalmente, praticamente, e a ter um amigo do outro lado. Isso ajuda muito. Costuma-se dizer amigos, negócios à parte. E depois, quando metem o capacete, é cada um por si. Mas o facto de terem essa relação fora da pista pode também trazer benefícios na gestão dentro da estrutura. A minha única dúvida em relação à Jaguar, mais do que em relação à capacidade do António e do Mitch como pilotos e como ligação entre eles, é a saída de James Barclay. O diretor desportivo da Jaguar vai sair, ou já saiu, sabia-se também desde o final da época passada, e ele tem sido uma das grandes estruturas, ou um dos grandes pilares dentro da Jaguar. E isso pode, no início, pelo menos, ter ali algum impacto. Esperemos que não. Ainda não se sabe quem é a pessoa que vem, pelo menos eu não sei. E isso pode criar ali alguma fricção, esperemos que não, ou até algumas dúvidas dentro da própria equipa, porque a Jaguar teve um ano um bocadinho atípico, porque começou a ganhar uma corrida em que partiu do último. A Mitch Evans ganha no Brasil, saindo do último lugar, nunca tinha acontecido, e depois entra numa sequência em que não pontua nem um nem outro durante, já não sei, 5 corridas, algo assim. Depois Cassidy começa a aparecer, ganha na China, e depois na parte final do ano a Mitch Evans também aparece a outro nível. As duas primeiras pontuações de Mitch Evans este ano são a vitória no Brasil e vitória em Berlim no penúltimo fim de semana do ano, que é algo muito pouco comum. Passou por algumas dificuldades a Jaguar, mas mostrou na parte final, e sobretudo com o Nick Cassidy, que quando o carro estava em condições continua a ser competitivo. Mas dava a ideia que a Jaguar podia fazer aqui mais qualquer coisa também esta temporada 2025. Aparentemente a Jaguar teve alguns problemas técnicos a nível de fiabilidade com o seu monolugar. Se lembram, no início da época, tanto Mitch Evans como Nick Cassidy pareciam um pouco reticentes relativamente a esta época. Nós dizíamos que era sandbagging, que estavam só na ronha. E não era. E no final de contas não era. Mas só percebemos isso depois ao longo da primeira metade da época, porque depois da primeira corrida dizemos, realmente, eles se calhar até estão com um ritmo. É verdade, foi uma corrida bastante particular, 2 bandeiras vermelhas, 2 reinícios de corrida, e Mitch Evans conseguiu passar pelo intervalo da chuva e chegar à vitória. Mas como eu estava a dizer, parece que realmente haviam alguns problemas de fiabilidade, e não consigo especificar agora quais é que foram as corridas em que até sofreram penalização. Numa das corridas que são mais feitas em pelotão, em que as ultrapassagens são mais fáceis, a parte da regeneração depois não é tão importante porque rodam sempre atrás de alguém, e o problema, pelo que eu consegui perceber, tinha a ver com os inversores, e quando substituíram essas peças, não por uma peça nova, por uma peça mais desenvolvida, conseguiram então retomar aquele que era o ritmo da Jaguar nas épocas anteriores onde disputou títulos. Sim, e o que é que podemos esperar agora para a nova época, 2026? Começa em dezembro. Fazemos já aqui uma pequena antevisão àquilo que pode ser a próxima temporada. Falta perceber, primeiro que tudo, como é que encaixa o puzzle dos pilotos. Que pilotos vão estar no campeonato? O Mitch Evans já está inscrito, vai ser piloto da Jaguar, isso mantém-se, e portanto, independentemente de tudo, vai ser candidato ao título, não tenho grandes dúvidas disso. A Nissan naturalmente vai querer cavalgar a onda do título, e o Oliver Rowland vai querer ser campeão, mas tenho muita curiosidade em perceber que pilotos vão estar. É que convém, quando nós falamos do nível de competitividade da Fórmula E,
basta perceber que na última corrida do ano, e Oliver Rowland já era campeão virtual, ele só passa a ser campeão oficial quando o campeonato termina, mas nessa altura estavam em pista todos os campeões da história da Fórmula E, menos um. Só Nelson Piquet Jr., que foi o primeiro campeão de Fórmula E, era o único que não estava na pista, porque estavam Sebastian Buemi, Lucas Di Grassi, Jean-Henrique Vergne, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne, Nick de Vries, Pascal Wehrlein, Jake Dennis e também Oliver Rowland. Esta foi a 11ª temporada, foi o 10º campeão diferente em 11 anos. E, portanto, apontar às vezes um favorito no início do campeonato da Fórmula E é muito complicado. Se calhar se nos perguntassem a mim e ao Bernardo no início do ano se o Oliver Rowland era candidato, se calhar nós não dizíamos o Oliver Rowland. Diríamos... E não se calhar tanto pelo Oliver Rowland, mas até pela Nissan, porque poderia parecer um bocadinho difícil. Porque a Nissan estivesse neste nível. Porque sim, reconhecemos... Já agora diriam quem ao início? Talvez um dos pilotos da Jaguar e um dos pilotos da Porsche. Exato. Iríamos por aí. Tinham terminado o ano o António em alta a ganhar corridas, o Pascal Wehrlein a ser campeão, a Jaguar a lutar pelo título até ao fim e a perder o Nick Cassidy o título quase por culpa própria na parte final não por do ano. performance da equipa. Basta olhar para aquilo que tinha acontecido em Portland, em que ele sai sozinho de pista quando estava a discutir o título em 2024. E portanto, se nós olhássemos e tivéssemos por base aquilo que tinha acontecido em 2024, naturalmente as apostas iriam, no meu caso, claramente para a Porsche e para a Jaguar. Depois poderia haver uma outra surpresa, mas à partida, um dos pilotos da Jaguar ou um dos pilotos da Porsche seriam a minha aposta, não tinha muita dúvida. E esta temporada vai ser a mais longa da história, 18 corridas. Acham que fará alguma diferença para os pilotos, para as equipas? Obviamente faz sempre diferença, especialmente para as equipas. A nível monetário acaba por ser um encargo maior. A nível logístico também dificultam poucas coisas. Para os pilotos são mais 2 viagens e mais 2 circuitos provavelmente novos. Já sabemos que vamos ter Jarama em formato de corrida. Já fizeram lá uma corrida de testes, mas não houve competição. Vamos ter também em Miami, a localização vai alterar para o circuito vai alterar, em vez de ser em Homestead vai passar a ser onde é o circuito de Fórmula 1, numa versão mais reduzida. Por isso já temos aqui algumas novidades e ainda temos duas para decidir onde é que são. São 2 rondas únicas, por isso vai fazer diferença. Vamos ter mais pontos por disputar no campeonato e mais corridas para ver, que é sempre interessante. E vamos ver se este ano que vem, com mais corridas, o vencedor consegue fazer mais pontos, porque uma das coisas que eu reparei foi que nas últimas 4 épocas quem conseguiu, Oliver Rowland foi o campeão com menos pontos e foi o que conseguiu ser campeão mais cedo, o que é um fenómeno assim um pouco estranho e que eu mesmo olhar para as tabelas de classificação todas e para os números todos ainda não consegui descortinar bem o que é que aconteceu. Mas eu acho que é super interessante e ver que conseguiu ser campeão com tantas corridas e mesmo assim houve menos pontos para o vencedor. Quer dizer que todos os outros conseguiram pontuar mais e com mais corridas poderemos ter aqui, como sabemos, a Fórmula E é sempre muitos incidentes, muitas coisas. Podemos ter aqui um campeonato bem disputado durante 18 corridas, que já é considerável se compararmos com a primeira época da Fórmula E, por exemplo. O campeonato tem vindo sempre a progredir e acho que é uma boa direção. Sim, e olhando, e como dizia o Bernardo, há aqui um fator que é preciso notar. O Rowland é o piloto com menos pontos dos campeões recentes, os campeões desde a alteração do formato da qualificação, que é uma questão que é preciso dar nota, porque até aí, por exemplo, a diferença quando o formato mudou num ano, o Nick de Vries foi campeão com menos de 100 pontos e no ano a seguir o Jake Dennis foi campeão, o Stoffel Vandoorne foi campeão com 200 e qualquer coisa pontos. Isso faz muita diferença. Mas neste novo formato foi o ano em que mais gente marcou pontos e marcou muitos pontos. Só 2 pilotos do campeonato não pontuaram, mesmo os pilotos que vieram participar em corridas, porque alguns dos titulares tiveram que ir fazer corridas do Mundial de Resistência, esses que vieram em substituição pontuaram. Sérgio Sete Câmara e Filipe Drogovic chegaram e marcaram pontos. Basta ver que, por exemplo, a última equipa do campeonato, que foi a Lola Yamaha, marcou mais pontos do que alguma vez um último classificado tinha pontuado tanto, nunca tinha acontecido, e já tinha 30 pontos a 5 corridas do fim, ou algo deste género. E, portanto, isso roubou muitos pontos a muita gente. Mesmo a Oliver Rowland, ele ganhando e fazendo a época que fez, nas corridas que ele fez 0, e também fez, porque também aconteceram, ou que foi 10º e só marcou 1 ponto, era aquilo que eu dizia há pouco. Houve pilotos, por exemplo, Max Günther ganha 2 corridas, mas depois não tem mais resultados de relevo, tirando essas 2 vitórias, não tem assim, não consegue ser consistente.
e nessas 2 vitórias rouba muitos pontos. Por exemplo, uma delas foi à frente de Oliver Rowland, portanto rouba logo ali uma vitória a Rowland que poderia dar mais pontos no final do campeonato. Danny Tintum, na segunda metade do ano, roubam muitos pontos a muita gente, ganham uma corrida, e portanto isso tornou o campeonato muito equilibrado. Houve muita gente a marcar pontos, que não é muito normal, e sobretudo não é a marcar um ponto numa corrida pontual porque as condições levaram a isso. Não, é marcar pontos muitas vezes. Lucas Di Grassi fez um pódio e fez mais 2 ou 3 pontuações e pontuações consistentes. Portanto, estamos a falar de um campeão que está no pior carro, que já foi campeão, mas agora corre no pior carro, mas ainda assim consegue, de vez em quando, e mostrando a sua qualidade, marcar pontos e marcar muitos pontos. E isso fez com que no final o Rowland, sendo mais cedo campeão, foi campeão com menos pontos. Parece um contrassenso, mas acaba por ser um bocadinho esta a explicação. Ainda não consegui perceber mesmo as coisas. Tenho que ir olhar melhor para as tabelas, mas é um facto. Olha, e fazendo aqui aquele exercício que vocês estavam a falar no início da temporada, ainda falta muito piloto estar anunciado nas equipas, também as equipas também estarem anunciadas e inscritas, mas em que equipa, em que piloto vocês apostam para a próxima temporada? Eu sei no início do campeonato, consigo acertar quanto mais a esta distância. Vai ser difícil. Eu quero acreditar que será o António, mudando de equipa para um ambiente muito mais leve. Isso também é preciso ter em conta. A leveza, porque o António é um piloto 100% profissional e nós conhecemos-lo, e ele, o ambiente à volta não está bom, mas ele senta-se dentro do carro, mete o capacete e corre e é... Sim, mas... Só desculpa, a prova disso é que, apesar de ser público, toda a gente saber que o ambiente entre o António e o Pascal Wehrlein e a própria Porsche não era de todo bom, em pista, tirando aquele incidente em Berlim que foi, descarado de uma forma foi evidente. Sim, o que aconteceu. Eles não tiveram incidentes em pista, sempre que foi preciso trabalhar a equipa, trabalhavam a equipa, ouviam as instruções de um lado e do outro. Podemos dizer que eram mais leves para o Pascal do que para o António. Isso já é um bocadinho também interpretação, mas não tiveram... Um bocadinho a filosofia de ser dos alemães às vezes, sim, puxar um bocadinho a brasa da casa. Mas nunca comprometeu um bom resultado, tanto para o António como para o Pascal Wehrlein, pelo seu mau relacionamento. Inclusive, conseguir o campeonato de equipas e de construtores. E só não foram campeões de pilotos, podemos dizer, porque o Pascal Wehrlein, que estava melhor, não conseguiu fazer um ou outro melhor resultado. Como também poderia ter sido o António Sessa uma época melhor por isso. E até porque a Porsche, e podemos voltar aqui um bocadinho atrás, a Porsche tem ali uma parte final de ano de muita dificuldade na gestão de energia. Basta recordarmos as corridas de Berlim, que o Pascal, por exemplo, na primeira corrida é penalizado na qualificação, em sequência precisamente desse incidente com o António no treino livre sexta-feira. É penalizado na qualificação, consegue fazer uma ótima corrida na fase inicial, vai para a frente e depois na parte final da corrida tem que se gerir para terminar, porque o carro não está com a mesma facilidade com que os outros a recuperar energia na gestão de energia, e foi um fim de semana em Berlim que teve muito peso, foi aí até que o Rowland acabou por ser campeão, muito por via disso, e na segunda corrida ele até acaba fora dos pontos, uma corrida que estava claramente também na luta pelo pódio e que lhe podia dar muitos pontos, mas que na gestão de energia acabou por atrasá-lo bastante. Falta a tua aposta, Bernardo. A minha aposta. Estás-me a fazer perguntas muito difíceis, mas eu também acredito que a Jaguar tem tudo para ter um carro competitivo na próxima época. Relembramos que o regulamento não vai mudar. Parece que conseguiu encontrar aqui alguma coisa no final desta temporada que pode, mais do que levar a nível técnico, a nível anímico, levar este embalo e ter um bom início da época, que é sempre bom, como vimos por Oliver Rowland, para depois no final poderem estar mais tranquilos. Acredito que a Porsche não vai ser pior. A Nissan tem uma estrutura, um construtor gigante que tem todas as condições também para voltar a dar Oliver Rowland um bom carro, e esperemos nós que Norman Nath possa entrar nas contas também, se não for do título, mas que possa discutir vitórias e pódios para se intrometer nas lutas e ajudar, neste caso, Oliver Rowland. E estou a supor aqui, porque até pode ser ao contrário, até podemos ter o Norman Nath a andar mais rápido que o Oliver Rowland, apesar de parecer um pouco improvável. Sim, é um bocadinho. E temos as outras equipas que ou não confirmaram, ainda não têm o line-up confirmado, mas se formos a ver, regra geral, todas as equipas conseguiram um ou outro bom resultado e todas evidenciaram pontos bastante positivos. E mesmo durante a própria época, não precisa de ser só de um ano para o outro. Por isso,
é sempre difícil, aliás, até podemos achar no início da época que uma equipa vai ser campeã, a meio da época acharmos que essa equipa vai ser campeã ou esse piloto, e no final não ser esse. As contas são trocadas, não é? Mas eu acredito que, se calhar como fazíamos ano passado, as equipas mais fortes, e se verificar que realmente o António vai juntar a Jaguar, que o Pascal Wehrlein já sabemos que vai manter na Porsche, saber qual será o outro piloto que possa integrar a equipa da Porsche, que com certeza será algum piloto já com experiência. Duvido que a Porsche coloque um rookie no seu carro para fazer equipa com Pascal Wehrlein. Serão as duas equipas, porventura, mais fortes e que poderão alcançar o título na próxima época. Do lado da Porsche, as expectativas apontavam essencialmente para Nico Müller. Nico Müller fez uma prova do Mundial de Resistência com a Porsche, é piloto da Porsche. A Porsche colocou-o na equipa Andretti para, no fundo, preparar a sucessão do António, mas a época não correu nada bem a Nico Müller, e portanto a Porsche ficou ali um bocadinho sem solução, aparente pelo menos. Há também a possibilidade de Danny Tinctum, que é piloto de uma estrutura como a Kiro, que corre com a unidade motorista da Porsche, mas o Danny Tinctum, a Kiro, acionou a opção para mais um ano que tinha com ele, e portanto fica ali a Porsche um bocadinho, se calhar sem solução à primeira vista evidente, embora, se quiser muito Danny Tinctum, a conversa com a Kiro é relativamente, diria eu, tranquila. Mas não será um risco aqui a personalidade do Tinctum ir para a Porsche? Poderá ser, mas... eu tinha falado que a nível de marketing poderia ser uma boa jogada para a Porsche. A Porsche, marca alemã, vista sempre tudo muito sério. Aquele cabelo com aquele visual. E com a sua postura bastante mais relaxada, e que não comprometeu em pista, poderia ser uma boa aposta para a Porsche. Mas por outro lado também pode ser um pouco arriscado. Pode, porque depois não sei se a Porsche quer um piloto que possa nesta fase fazer sombra a Pascal Wehrlein, e se não querá um piloto que o possa mais ajudar a ser campeão, um bocadinho como num estatuto claro de segundo piloto, e não como... Ajudar e não tanto desafiar. Não desafiar, mais por aí. Mas para o ano tenho muita curiosidade para ver quais pistas novas é que vão surgir, as duas que faltam definir. E Jarama é um circuito à antiga que eu acho que pode dar uma corrida fantástica, e depois também Miami, naquela versão mais curta, pode ser muito engraçado. Pistas essas que vamos poder ver aqui na DAZN, e a temporada 12 será para acompanhar na DAZN, na aplicação da DAZN, e começa a 6 de dezembro em São Paulo, portanto fique ligado à DAZN. Até lá, um abraço.